malignas. Não precisa disso. Não precisa disso. Deixa Deus trabalhar no seu tempo. O tempo de Deus nos dá frutos doces e maravilhosos para saborearmos e cantar o hino da vitória. Esaú gostava de ter as mãos em ambos os mundos, né? Esaú gostava das bênçãos espirituais do papai e da mamãe e vivia só no mundão, se esbagaçando. Esaú queria desfrutar o presente sem abandonar o seu prêmio futuro, que era se esbagaçar lá fora. Gostava e tentou várias vezes manipular Deus, em lugar de deixar que Deus o usasse. Você já presenciou crentes querendo manipular Deus? Já presenciou? É assim, ó. Crentes querendo manipular Deus, em lugar de deixar que Deus o use, né? Eu gosto muito de espiritualidade. Eu gosto muito de fogo, poder, o Espírito Santo agindo na minha vida. Eu gosto muito. Só que nós temos que deixar Deus nos usar e não usar Deus. É maravilhoso ter o dom de profecia, ser usado por Deus, entregar um recado de Deus, falar aquilo que Deus está mandando falar. É maravilhoso, é uma bênção. Todavia, Deus nos usa aleatoriamente, esporadicamente. Não existe isso de o crente estar forçando Deus falar. Não, mas Deus tem que falar, Deus tem que dizer alguma coisa. E coloca a mão na minha cabeça e ora por mim para ver se Deus fala comigo, ver se Deus diz alguma coisa. Isso não é bom. Isso não é bom porque o profeta em si, ele fica constrangido e ele poderá falar aquilo que Deus não está falando. Ele poderá dizer aquilo que Deus não está dizendo. Deixa Deus usar o profeta livremente, esporadicamente. Deixa Deus usar quando ele verdadeiramente quer usar. Deixa Deus falar quando ele verdadeiramente quer falar. Não fica querendo usar Deus. Deixa Deus te usar. E o que nós temos visto por aí são pessoas forçando a barra para que haja profecias e revelações dentro das suas igrejas, porque isso atrai gente, porque isso chama multidão, porque isso vai encher, vai crescer o rebanho. Não. Isso é complicado, isso é antibíblico, isso é pecado. Não, isso é blasfêmia. Colocar Deus nas profecias onde Deus não está. Dizer que Deus falou sem Deus ter falado. Dizer que Deus disse sem Deus ter dito. Para com isso. Deixa Deus falar livremente. Na hora que ele quiser, no momento que ele quiser, ele fala, você recebe e toma posse do seu milagre e da sua vitória. Mas essa mensagem, ela continua. Ela é grande, extensa e nós vamos em frente. Tá bom? Vamos ler agora os versículos do capítulo 27. Abra sua Bíblia aí.
Eu dei só uma introdução, né? Vamos ler capítulo 27 de Gênesis e vamos estudar a palavra de Deus. Tendo Isaque envelhecido, já estava cego, versículo 1, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar, cego. Certo dia chamou Esaú, filho mais velho, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. E ele respondeu: estou aqui, pai. Né? Versículo 2. Disse-lhe Isaque, o patriarca: já estou velho e não sei o dia da minha morte. O Isaque aqui, ele estava muito... Ele morreu já velho, muito velho. Nós vamos saber aqui a idade de Isaque. E ele morreu com 180 anos de idade. 180. Mas ele aqui, como ele estava doente, cansado, cego, ele já estava prevendo a morte, ele queria se despedir do filhão mais velho, do preferido, e ali ele queria ministrar uma bênção sobre a cabeça dele. Mas Isaque não sabia que a promessa era de Jacó. Mas é isso aí. O pai coloca... Já viu aquele pastor de igreja que pega o filho? O filho é um vagabundo, cachaceiro, pilantra, mas não vale nada o filho do pastor. É um cabra de peia mesmo, não vale nada. Mas o pastor insiste em colocar ele como vice, em colocar ele em cima do púlpito, consagrar e passar a mão na cabeça dele. O cara não vale uma pataca. E a igreja sabe disso, o ministério sabe disso, e todo mundo sabe disso. E tem ali do lado do pastor homens com a reputação ilibada, homens verdadeiramente crente até o tutano do osso. Mas o pastor não coloca. Ele quer o filho vagabundo, ele quer o pilantra lá, ele quer o bode lá, o bode que não pode ver uma ovelha e quer se aproveitar, o bode, o pai de chiqueiro. No caso aqui, Isaque sabia da venda da primogenitura, que foi vendida, viu? Jacó não tomou de ninguém, foi vendida. Jacó comprou a primogenitura desse filho de pastor aqui, vagabundo, esse Esaú, comprou a primogenitura dele por um prato de comida. O cara era mesmo um vagabundo, que pegava as coisas de Deus e para ele tinha valor de nada. Um profano. A Bíblia chama Esaú de profano. Pedra ruim. Vale nada. Mas o papai, Isaque, queria de qualquer jeito colocar a mão na cabeça do filhinho e declarar a bênção sobre ele. Se você sabe que seu filho não presta, não coloca ele no altar, não. Não coloque ele no altar. Não coloque ele para segurar microfone. Não dê a ele cargos eclesiásticos. Não coloque ele em lugar nenhum na casa de Deus. Não presta. Você está prejudicando a igreja. Você está contaminando a noiva do Senhor Jesus Cristo. É vagabundo. Deixa ele lá sentado no banco para ele aprender a respeitar a casa de Deus, respeitar a igreja, respeitar os obreiros, respeitar a noiva, respeitar a obra de Deus. É vagabundo, não presta. Mas fica passando a mão na cabeça
Fica passando a mão, passando a mão, passando a mão, e cada dia vai virando um monstro. E pasme, pega esses vagabundos, esses monstros, que não é crente nem aqui, nem em lugar nenhum, não respeita a igreja, não respeita a noiva, não respeita os obreiros, não respeita ninguém, não respeita a doutrina, não respeita a palavra de Deus, não respeita, não valoriza nada e pega um infeliz desse e coloca para pastorear a igreja, presidir a igreja. Isaac, passando a mão na cabeça de Esaú, e sabia que Esaú não valia nada. Vamos aqui? 27, versículo 3. Pegue agora suas armas. Isaac, o pai, falando para o filho Esaú. O arco e a aljava, ele era arqueiro, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Versículo 4. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me para que eu coma e o abençoe antes de morrer. Isaac estava decidido a entregar a bênção na mão do vagaba. Dessa peça ruim, que não presta. Mas o pai queria de qualquer jeito colocar na mão dele. O pai insistia colocar a bênção na mão. Isaac não sabia da profecia lá na maternidade, quando os gêmeos nasceram, que Deus disse que o menor dominará sobre o maior? Mas esse ele levou em conta. Por isso que os historiadores dizem aqui que Isaac tinha perdido a visão espiritual. Perdeu a visão espiritual e perdeu a visão material. E agora queria pegar a bênção de Deus e jogar na mão de um camarada profano, impuro, cafajeste, que não valia nada. Não queria nada com nada. Escuta isso. Versículo 5. Vamos para o versículo 5. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaac dizia ao seu filho Esaú, ouvindo. Rebeca estava ouvindo. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca escutou tudo, né? Típico daquele tipo de gente que gosta de ficar escutando atrás da porta. Tem gente que tem essa falta de educação. Tem gente que fica escutando. Você, quando vê uma pessoa escutando atrás da porta, desconfie dela, viu? Uma pessoa de bem, de caráter, uma pessoa de bem não fica escutando conversinha atrás da porta. Quando você vê uma pessoa escutando conversinha atrás de porta, desconfie do caráter dessa pessoa. Ela não é o que você pensa que ela é. Versículo 6. Rebeca disse a seu filho Jacó: ouvi seu pai dizer ao seu irmão Esaú, versículo 7, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa, para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Uma coisa aqui é de admirar. Tanto Jacó como Esaú sabia cozinhar. Você observa o texto, né? Quando Jacó
vendeu, comprou a primogenitura de Esaú, ele tinha feito aquela comida. Então o cara, na cozinha, ele era um exímio cozinheiro, né? Um excelente cozinheiro. E Isaac diz para Esaú matar a caça e fazer aquele guisado, aquela comida maravilhosa que ele era apaixonado. Então você vê que os filhos de Rebeca e de Isaac, os gêmeos, os dois eram bom de fogão, bom de cozinha. Bem-aventurada a moça que casar com um homem que é bom de fogão, né? Então, ó, versículo 8. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno, disse Rebeca para Jacó. Vá ao rebanho, lá no quintal, e traga-me dois cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. E o negócio foi bem feito. Porque quando Isaac comeu lá os 2 cabritos feitos pela Rebeca, ele sentiu o gosto de caça do campo. Rapaz, pense numa mulher para cozinhar, viu? A mulher tinha um tempero meticuloso, porque caça tem gosto de caça. Cabrito tem gosto de cabrito. Como é que ela conseguiu colocar nos cabritos o gosto de caça do campo? Tempero excelente. Versículo 10. Leve-a então ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Maquinou tudinho aquele plano diabólico. Tem gente que gosta de fazer planos, né? Tem gente que acorda, deita, dorme, fazendo planos contra a vida de A, contra a vida de B, contra a vida de C, planejando todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Cuidado. Você vai se emaranhar no meio dos seus planos. Você vai se emaranhar, uma hora você vai cair num abismo.